Boa noite, queridos. Paz. Podem tomar assento. Sejam bem-vindos. Aleluia. Glória a Jesus. E o tema da mensagem nessa noite é ceia. Nós estaremos falando de Santa Ceia. Pastor, por que é santa? Como a gente não crê em transubstanciação, não é que se torna santa porque é ceia. É santa porque representa o santo dos santos, que é o Senhor. A Santa Ceia, irmãos, não é um troféu da santificação. A Santa Ceia é a celebração da relação. Eu vou repetir. A Santa Ceia não é um troféu da santificação. Não é porque você essa semana não atirou o pau no gato, não xingou o vizinho, não chamou a mulher de feia, você não chamou seu marido de pão duro, que você está digno de participar da ceia. Você vai participar da ceia porque a ceia celebra a relação, o relacionamento. Por isso que em Mateus, quando Jesus falou da ceia, no capítulo 26, versículo 29, Jesus diz: eu não vou mais beber, eu não vou mais participar dessa ceia, eu me recuso a participar da ceia, a não ser quando vocês forem arrebatados. Então nós participaremos juntos. Jesus estava falando de relação. Amém? Relação. No versículo 26, no versículo 28 de Mateus 26, Jesus fala: esse é o sangue da nova aliança, irmão. E a aliança, seja ela profissional ou não, você estabelece com quem você tem relação, seja essa relação profissional, comercial ou conjugal, no meu caso. Então a aliança fala de relacionamento. Ceia é relacionamento. Você não tem relacionamento nenhum com Jesus durante o mês inteiro, e de repente você vem aqui e participa da ceia. Está tudo certo, mas você só vai estar bebendo um pouquinho de suco Del Valle e uma bolachinha seca, e só isso. Porque ceia é relacionamento. Amém? Então por isso vamos estar meditando e dissertando o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 e 24, que fora o texto lido pelo pastor Éder, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na tradução do pastor Éder, eu observei que estava vos entreguei. É a mesma coisa. O ensino é uma entrega. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, não do verbo beber, mas do verbo receber, tomai e comei, porque este é o meu corpo que é partido. Tem tradução que fala que é entregue por vós. E ele termina o texto dizendo: fazei isto em memória de mim. Amém? Estenda sua mãozinha para cá, por favor. Libera uma palavra de oração para a minha vida, em nome de Jesus. Senhor, eu recebo estas orações. Se a oração de um justo já pode muito seus efeitos, o que dirá a oração de centenas de justos? Eu recebo estas orações e eu creio que são essas orações que vão me trazer revelação da Tua palavra e vão me viabilizar e entregar mais do que uma informação de textos e versículos decorados, mas uma palavra rema revelada que vai trazer não admiração, mas vai trazer transformação na vida daqueles que o Senhor trouxe aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, faz algum tempo que eu migrei para os produtos Apple, e no começo foi só por vaidade mesmo. Achava muito legal quando as pessoas levantavam o celular assim, parecia aquela maçãzinha mordida. E aí depois eu pude ver que era ignorância a minha vaidade. Por quê? Porque os produtos Apple geralmente são muito bons. O meu computador lá em casa, nunca precisei formatar. Eu atualizo, mas formatar não precisa, não entra vírus, porque a Apple, ela é um bom produto de qualidade. E a Apple, ela tem um slogan. Como toda marca forte, tem um slogan e o símbolo. O símbolo da Apple é a maçã mordida, que é o símbolo do conhecimento.
é com base errada na interpretação de Gênesis, porque a Bíblia não diz que Eva mordeu maçã nenhuma, até porque maçã não dá lá no Golfo Pérsico, lá no atual Iraque, não dá maçã lá, o clima não permite. Mas a maçã é símbolo, Steve Jobs usou a maçã como símbolo de conhecimento. Mas o slogan da Apple em inglês é Think Different, que quer dizer, pense diferente. Então, quando Steve Jobs trouxe a Apple, a ideia dele é trazer algo que levasse as pessoas a pensarem diferente, porque as pessoas, elas estavam muito fixas no Windows, na janelinha. E aí a proposta do fundador da Apple, Steve Jobs, é trazer algo realmente diferente. A Nike também, sendo uma marca esportiva, também é uma marca muito forte, né? O slogan da Nike a gente até usou na última conferência de célula para dar uma forcinha, que a venda da Nike estava meio fraca. E a gente então resolveu botar o slogan da Nike. Tem alguém aqui com a camiseta? De manhã tinha. As camisetas aqui da igreja é muito boa, irmão, porque você dorme com ela, acorda com ela, vai trabalhar com ela, vem para o culto com ela. Você usa para tudo. Ela não amassa, não solta as tiras, mas tem cheiro se você não lavar. Então, o slogan da Nike é Just Do It, ou seja, simplesmente faça. Por ser uma marca esportiva, é uma marca, é um slogan que induz você a uma movimentação, induz você a fazer. Aí, segundo eu começo, não, pare de falar. Simplesmente faça. E o símbolo da Nike é aquele símbolozinho que eu nunca ganhei quando eu estudava. Certo. Às vezes eu ganhava com cortezinho no meio, assim, quase certo. Então, pastor, por que eu estou falando isso? Porque o segredo de uma marca despontar, ter sucesso, Luiz Fernando, ele sabe muito disso, ele trabalha muito com vendas, fala muito sobre isso. Então, para algo despontar mesmo, tem que ter pelo menos duas características. Número um bom produto. Tem que ser um bom produto. Se não for um bom produto, irmãos, as pessoas não compram de novo. Então a galera fica pirando, e aí quando é que vai sair o iPhone 17? Porque já tiveram o 16, já tiveram o 15, né? E aí viram que o produto é bom. Mas não basta ter só um bom produto. Tem muito menino, tem muito moleque aí que joga bola pra caramba, mas joga no time do Ganso. Joga no esportivo, aqui em Aranguá, nunca jogou numa Champions League. Então, não adianta o produto for bom e não ter uma boa propaganda. É para isso que serve empresário, para te colocar na vitrine, fazer uma boa propaganda. Pastor, o que isso tem a ver com ceia? O que isso tem a ver com Jesus? Hoje vai ser uma daquelas mensagens coaches? Não, irmão, se é coach não é mensagem, é palestra. E se é mensagem, se é pregação, é Bíblia. Mas eu só estou querendo que você entenda que com Deus não é diferente. Com Deus, irmãos, nós precisamos entender que nós temos um excelente produto. Nós temos um ótimo produto. Nós temos uma Bíblia que não tem erros. A arqueologia não achou erros. Você pode achar erro de interpretação, mas não teológico. Nós temos um bom produto, e esse produto chama-se o corpo e o sangue de Jesus. Mas de nada adianta o produto for bom se a propaganda for ruim. Vamos começar aquela chatice. Olha para o irmão do lado e fala isso. Vamos começar aquela chatice dizendo o seguinte: irmão, como é que tem, diga assim para o irmão, como é que tem sido a tua propaganda? A tua propaganda tem vendido Jesus da maneira certa? A tua propaganda tem vendido a igreja de maneira certa? A tua propaganda tem vendido Bíblia de maneira certa? Ou você usa texto sem contexto como pretexto para pôr cabresto? Como é que você tem lidado com a sua propaganda? Jesus disse: vocês vão ser os meus garotos propaganda. Olha que legal. Oi? Hoje eu prometo que eu não falo nada contigo, tá? Só canta. Canta e toca, é para isso que eu estou te pagando. Só que ela ainda não sabe, irmão. Um dia o dinheiro chega. Irmãos, olha aqui para mim. Quando Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas, Ele estava dizendo: vocês serão os meus garotos e garotas propagandas. Vocês vão ter que vender esse produto de maneira certa.
para alcançar o maior número de pessoas. Quem está comigo aqui? Pastor, e qual é o slogan da igreja? Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, façam a eles. Esse é o slogan do cristianismo. Você vai receber aquilo que você dá. Você vai ter aquilo que você ser. Então, às vezes as pessoas exigem coisas que estão incongruentes com aquilo que elas estão entregando, com aquilo que elas estão recebendo. Está incongruente. Ontem me falaram que a lavação do carro era 40, eu dei 45. Por quê? Eu espero isso da vida, irmãos. Eu espero um over delivery da vida. Eu espero receber mais do que eu mereço. Então, olha só, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, faça para eles. Pronto, irmãos, aqui é a essência do cristianismo. Seja o amigo que você quer ter. Seja o marido da filha da tua sogra que você quer ter como genro. Consegue me entender? Pastor, e qual é o símbolo do cristianismo? A cruz. Agora a cruz não é para você andar, irmão, igual o milionário José Rico, com uma cruz de ouro, desse tamanho, pendurado aqui, cantando com a mão aqui. Não é para isso que serve a cruz. Você não vê pessoas com brinquinho da Nike. Nike não faz brinquinho, irmão. Nike não faz pingente. Nike faz calçado, faz roupa, faz boné. Amém? Então o símbolo do cristianismo é a cruz. Mas hoje há dois grandes problemas na humanidade contemporânea. Qual é o primeiro problema, pastor? Mundanos sem Cristo. E o segundo problema, cristãos sem cruz. Mundano sem Cristo vai para o inferno. Cristão sem cruz também vai, sem parar no quebra-mola. É cruz, irmão. É renúncia. É entrega, é comprometimento, é morte, é sacrifício. Amém ou não amém? Então, duas coisas fazem uma marca ficar famosa. Primeiro, um bom produto. Você já tem um bom produto. Você já tem o evangelho. Você já tem essa palavra que transforma, que santifica, que purifica, que liberta. Não só nos comove, mas também nos promove. Você já tem um bom produto, querido. Seja um bom marqueteiro do reino dos céus. Então, eu vou pregar nesse pensamento o que a ceia nos ensina. Porque todos os meses a gente vem aqui, toma um pouquinho de suco, um pãozinho, dobra os joelhos, faz algumas promessas e vai embora. Mas o que esse texto nos ensina? O que Jesus ele quer nos ensinar através das ceias, quando ele transacionou a visão de Páscoa para uma visão de ceia? Por que ele transicionou? Porque até então cordeiros eram imolados na Páscoa, mas agora na ceia ele era o cordeiro, ele foi o sacrifício. Então Jesus ele vem e muda essa questão. E aí ele começa o versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios, dizendo: porque eu recebi do Senhor. Então a primeira coisa que a ceia me ensina, irmão, é reconhecer aquilo que eu tenho recebido de Deus. É perceber aquilo que eu tenho percebido, que eu tenho recebido de Deus. Eu tenho recebido o perdão dos meus pecados. Eu tenho recebido a presença constante do Espírito Santo, esse inquilino que mora dentro de mim. Nós temos recebido tantas coisas do Senhor, e é muito importante que nós tenhamos esta mentalidade de que tudo aquilo que desfrutamos, administramos e fazemos é em decorrência de uma oferta de graça do Senhor. A gente usa como força de expressão, eu já usei, porque eu dei a minha casa, porque eu dei alguns relógios, porque eu dei uma oferta, porque isso é só força de expressão e não está errado. E tem gente até diz, eu dei o dízimo. Não, você não dá dízimo, você devolve o dízimo. E é muito legal, 1 Coríntios no capítulo 1 Crônicas no capítulo 29, versículo 14, está escrito assim:
Davi falando, quando ele estava ali angariando recursos para a construção do templo, através de Salomão, seu descendente, o Davi disse, em 1 Crônicas 29:14, ele disse o seguinte: mas quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Então ninguém dá nada para Deus, irmão. Qual é o pai aqui que já ganhou presente no dia dos pais dos seus filhinhos? Quem já ganhou presente? Você já ganhou? O seu filho deu presente para você mesmo? Quem pagou? Os meus filhos eram pequenos, eles diziam: pai, o que você quer ganhar? Eu digo: qualquer coisa, um chinelo havaiana, qualquer coisa bem baratinho. Eu sabia, irmão, que quem ia ter que mexer no bolso era eu. Eu vou pedir alguma coisa? Agora não, irmão. O dia dos pais passado eu pedi um tênis de 100 conto. Parcelei e eles tiveram que pagar os 3. Cada mês era o mês de um. Ficava bicudo: opa, mas que tênis caro, paga e não bufa. Vocês não gostavam de usar tênisinho de marca? Então, irmão, é mais ou menos isso. Eu ganhei um presentaço dos meus filhos, mas eu que paguei. É isso que Deus faz, irmão. Então Paulo disse: olha, a primeira coisa que eu aprendo é que eu recebi do Senhor. Aleluia. Então adoração é nós devolvermos para Deus aquilo que o diabo tentou nos convencer que era nosso. Adoração é nós devolvermos para Deus aquilo que o diabo tentou nos convencer que era para nós. Não, irmão, olha só, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Como que começa o versículo? Porque dele, ou seja, foi ele que nos deu para a gente devolver parte disso, para testar o nosso caráter. A segunda coisa que eu aprendo, irmão, é compartilhar aquilo que Deus me deu. A ceia me ensina. Paulo diz: porque eu recebi do Senhor aquilo que eu também vos ensinei, aquilo que eu também compartilhei com você. A ceia, ela quebra o meu egoísmo. Por isso que ela diz: esperai uns pelos outros. Olha aqui para mim. Quando você lê 1 Coríntios 11, que fala da Santa Ceia, você tem que entender algumas expressões que Paulo usa, que para nós fica meio confusa, porque Paulo lhe fala que alguns se embriagavam com o vinho da ceia. Aí a gente imagina assim, um povo com um garrafão de vinho lá dentro da igreja, assim, bebendo até cair. Não é isso, deixa eu te explicar. Na cultura judaica, o culto de ceia era precedido por uma festa chamada festa ágape, a festa do amor. Então as pessoas se reuniam num salão, os cristãos, e ali eles faziam uma comida mesmo, irmão. Comida. Essa festa era chamada de ajuntamento dos pratos, porque a palavra união no original hebraico quer dizer comer pão juntos. Por isso que quando Jesus quis demonstrar para o Pedro que ele estava com ele ainda, fez o churrasco para o Pedro. Por isso que foi na mesa que os olhos dos discípulos se abriram para reconhecê-lo como o Cristo ressurreto. Mesa, comunhão, relacionamento. E aí os mais ricos da igreja, eles estavam fazendo factóides, estavam reunindo só entre eles e deixando aqueles que não tinham nada para comer na festa ágape, com fome, sem poder beber, sem poder comer. E aí o Paulo começa dizendo: os cultos de vocês de ceia está causando mais mal do que bem. Não está fazendo bem, porque não há entre vocês congruência de valor. Aqueles que têm mais comem mais, aqueles que têm menos comem menos. E isso não é cristianismo, é isso que Paulo está dizendo. Mas aqui ele está dizendo: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, o que também vos ensinei. Paulo está falando o seguinte: irmão, a ceia me ensina que eu preciso ensinar para as pessoas aquilo que eu sei. A eternidade das pessoas estão dependendo daquilo que eu vou falar a elas. Por quê? Porque é a verdade que as liberta. João 8,32. Mas quem é a verdade? João 14,6. Jesus é a verdade. E eles precisam conhecer essa verdade, eles precisam conhecer. Tem gente que diz que é o conhecimento que liberta. Não, irmão, é o conhecimento da verdade. Porque tem conhecimento que aprisiona. O conhecimento da verdade liberta. E foi isso que Jesus falou, a última ordem dele para os discípulos. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele disse: olha, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar
todas as coisas que os tenho dito. Essa é a função da igreja: ensinar as pessoas, falar para as pessoas. Existem pregadores, existem pastores que são pastores de um assunto só falam de um assunto só. Uns que só falam do Espírito Santo, outros só falam de dinheiro, outros só falam de prosperidade. Irmão, nós precisamos falar de tudo aquilo que a Bíblia fala, de Gênesis a Apocalipse. Tem muitos assuntos aqui pertinentes e importantes para que nós possamos ter uma vida, enquanto aqui na terra, uma vida abençoada, e depois a eternidade com Cristo. Amém? Pastor Anderson Silva tem uma frase que diz que não permita que as tuas mãos desmintam aquilo que a tua boca está mentindo. Porque quando fala de entrega, quando fala de fidelidade, é muito fácil eu fazer isso, mas o que vai autenticar, o que vai validar as minhas palavras, são as minhas ações, são as minhas mãos. E aí, irmãos, você precisa entender que o nível da nossa entrega mostra quem está sendo o Senhor de quem. Eu vou repetir. Nós precisamos entender nessa noite que o nível da nossa entrega revela quem está sendo o Senhor de quem. Quem está sendo o Senhor de quem? E ele ainda diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus. Então a ceia me ensina que nós temos um Senhor, que a partir do momento em que Ele se tornar nosso Senhor, Ele se tornará o nosso Jesus. Eu vou repetir. A partir do momento que Ele nos tornar o nosso Senhor, Ele se tornará o nosso. Pastor, o que significa o nome Jesus no grego? Salvador. Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. É por isso que em Atos capítulo de número 16, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles oravam e cantavam. De repente veio um terremoto, abriu todas as cadeias, e aí de repente o carcereiro no versículo 30 diz: Senhores, o que eu farei para herdar a vida eterna? Paulo e Silas falaram assim como que num coro, assim, sabe? Crer no Senhor Jesus. Olha só, irmão, crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Quando você, irmão, entender o senhorio de Cristo sobre a sua vida, as pessoas, elas amam Jesus, elas têm resistência com o Cristo e rejeitam o Senhor, porque é muito difícil para nós maiores de idade, principalmente nós homens, nos submetermos a um outro homem mandando dentro da nossa casa. É grande, desafiador isto, é grandemente desafiador. O problema do desviado é que ele não se limita só a não vir à igreja. Na verdade, ele está resistindo a ter um Senhor sobre a vida dele. E aí então, o desigrejado, o desviado, ele acha uma maneira de servir a Deus, de continuar amando a Deus, do seu jeito, no seu lugar, nos seus dias que ele escolhe. E este é o grande problema, irmão, porque a relação fica comprometida. Então o nosso comportamento, ele nos conecta com dois senhores, com um dos dois senhores. Nosso comportamento, ele vai sempre nos conectar com o Senhor. Então tome cuidado. Todas as suas ações, todas as nossas reações não são neutras, elas nos conectam no mundo espiritual. Olha o que fala João, em 1 João capítulo 5, versículo 14, ele diz: vocês serão meus amigos. Desculpa, não é 1 João, é em João, capítulo 15, versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Você quer ser amigo de Jesus? Aqui quase ninguém, vou tentar aqui. Você quer ser amigo de Jesus? Vamos dar uma chance para eles? Você quer ser amigo de Jesus? Vocês eu sei que querem, porque vocês são os fominhas. Quem senta aqui na frente geralmente são os fominhas. Então não precisa nem... Vocês querem ser amigos de Jesus? Vocês também, não se achem não, estou só brincando. Irmão, ele disse: vocês serão meus amigos. Não é se vocês irem no culto de vez em quando, no domingo à noite, para aliviar a consciência. Não é porque você vai numa célula que você vai ser meu amigo. Você vai ser meu amigo quando você se submeter àquilo que eu mando. E quem pode manda, e quem tem juízo.
2 Coríntios 4:4, Paulo disse: porque o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que não creem. Esse século tem um Deus, e esse Deus, ele cega o entendimento, ele distorce, ele corrompe o arquivo mental, neural, ele corrompe. Então tome cuidado, irmão, com coisas seculares, porque as coisas divinas têm uma divindade, e as coisas seculares também têm o Deus do século. Um outro texto, Mateus 6:23, 6:24, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tem tradução que usa o original grego, a Deus e a mamon. Você não pode. Jesus não está dizendo, não, isso não é uma opção. Não existe como. Se você está servindo dinheiro, se você está servindo mamon, você não está me servindo. Mesmo frequentando a minha casa, mesmo frequentando uma célula, mesmo gostando de ouvir o pastor Jean, mesmo gostando de ouvir a Letícia cantando, mesmo gostando, vocês precisam ter um só Senhor. É como se Ele estivesse dizendo: eu criei o coração de vocês com apenas um trono, e você escolhe quem vai sentar nesse trono. Se tiver duas pessoas aqui, irmãos, que entronizou Jesus no seu coração, uma sou eu, cadê a outra? Cadê a outra pessoa que entronizou Jesus no seu coração? Aleluia. E aí o Paulo segue dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite, fala comigo, noite. Nós entendemos que a noite fala de algumas coisas desagradáveis. Paulo disse: quem tropeça, tropeça de noite. Quem peca, peca de noite. Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus criou os astros, o sol e a lua, Deus disse: porque o sol vai governar o dia e a lua vai governar a noite. Quando você lê o livro de Cantares, Cantares chama Sulamita de lua. A igreja é representada pela lua. A mulher, ela representa a igreja. E Apocalipse 12, a igreja, ela é apresentada ali como lua. Pastor, por que lua? Porque a lua foi estabelecida para governar a noite. Mas para ela governar a noite, irmão, a lua, ela brilha à noite. Não é porque ela tem brilho próprio. A lua é uma cara de queijo, feia, sem formosura. A lua, ela simplesmente projeta o brilho do sol. E o Salmo 84, versículo 11, diz que Deus é um sol. Não está dizendo que o sol é Deus, é panteísmo. Está dizendo que Deus é um sol. Ou seja, a lua reflete o brilho de Deus. Você não tem brilho próprio, você não tinha, você estava apagadinho. Mas de repente o sol da justiça nasceu para a sua vida. E agora você é a lua que governa a noite. Irmão, na noite que foi traído, o diabo não governou a noite de Jesus. Na noite que foi traído, olha só, olha como Davi enfrentou o problema durante a noite. Salmos 6:6 diz: já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama. Olha o tanto que Davi chorava. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Você tem chorado à noite? A Rosa fez um procedimento aqui de saúde, e ela disse: pastor, eu estava muito bem durante o dia, ela está ficando lá em casa. Quando se alguém aqui fazer alguma cirurgia e precisar de cuidados, tem a nossa casa, a gente cobra, né, uma diária bem baratinha, 600 pila por dia, né, bem tranquilo. A gente dá comida também, né, para quem faz bariátrica, que come 2 colheres de sopa por dia. Mas ela diz: quando vocês saíram na quinta-feira, que eu fiquei sozinha, me bateu um desespero. Irmãos, a noite é desesperador. Eu tinha um menino que frequentava a minha célula, e ele disse para mim: pastor, a noite me apavora. E esse menino, eu estava lá em Novo Hamburgo, numa conferência, e daí eu recebi a ligação que esse menino tirou a própria vida, se suicidou. Ele disse: pastor, a noite é um terror para mim. Jó no capítulo 7, versículo 4, olha o que Jó falou: deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Ou seja,
não tenho prazer em estar aqui nessa cama, mas cumprida é a noite, e farto-me de me revirar na cama até amanhecer. Jó estava dizendo: a noite para mim tem sido um cansaço, tem sido algo interminável. O Davi estava dizendo: a noite para mim tem sido um momento de choro abundante. Cantares de Salomão, sulamita, que representa a igreja, diz, capítulo 3, versículo 1, diz: de noite em minha cama busquei aquele a quem ama minha alma, e não a encontrei, não o achei. Sulamita estava dizendo: eu senti o dissabor, o amargor da solidão. Como tem sido as tuas noites? Como você tem enfrentado as tuas noites? Jesus, sendo filho de Deus, não foi privado de experimentar a sua noite. Não foi privado. Irmão, o fato de você ter o nome escrito no livro da vida, isto não te dá isenção de lutas, de provas. Aliás, Deus só prova quem é dele. Mas no Salmo capítulo 30, versículo 5 está escrito: o choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã virá uma alegria que você não tem explicação. Então, ainda que você tenha enfrentado as tuas noites mal dormidas, teus sofrimentos, teus desafios, tuas perdas, tuas injustiças, tuas rejeições, tuas lutas financeiras, deixa eu falar uma coisa: a noite é um período do dia, há um raiar do sol pela manhã, há um romper da aurora pela manhã. Para você que teme ao Senhor, nascerá o sol da justiça, que vai abençoar a sua vida. Será que você pode aplaudir ao nome do Senhor? Aleluia! Você pode levantar a sua mão, fechar os seus olhos. É o amor que eu tenho, é o amor que eu tenho, é o amor que eu tenho, é o amor que eu tenho. O Senhor Jesus, na noite em que foi, a ceia me ensina a lidar com traições. Pior do que a ingratidão do traidor é a imaturidade do traído, irmão. Eu vou repetir: pior do que a traição ou a ingratidão do traidor é a imaturidade de quem é traído. Porque parece, uma vez a gente estava atendendo uma mulher num atendimento, e a minha esposa, ela disse: pastor, eu vou me vingar, eu vou fazer o que ele fez para mim. E eu disse para ela: minha linda, não desça no nível desse homem. Você precisa ter maturidade para lidar com traições. Na noite em que foi traído, Jesus foi traído. João capítulo 13, versículo 2 diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Às vezes a pessoa te traiu não é porque ela é ruim, ela simplesmente estava endemoniada, ela estava sob o efeito espiritual. E não que você vai isentar a pessoa e botar o boleto para o diabo pagar. Não é isso que eu estou falando. Eu só quero que você entenda que o mundo espiritual é real. O nosso irmão ali de camisa xadrez vermelha falou uma frase para mim, irmão, fantástica. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar, né, Dante? Ele disse para mim o seguinte: pastor, tem gente que é ateia de Deus e tem gente que é ateia do diabo. Ateia de Deus é quando você não acredita em Deus, mas a ateia do diabo é quando você não acredita que o diabo existe. E aí você racionaliza tudo, e aí você naturaliza tudo. Você acha que as pessoas realmente estão fazendo o que estão fazendo porque elas querem fazer. Querido, existe um mundo espiritual. Jesus teve discernimento na noite que foi traído. Ele percebeu que o diabo havia
colocado no coração de Judas. Foi o diabo que deu o gatilho. Interessante que Jesus nunca se desiludiu com Judas. Jesus nunca sentou na pedra e disse: agora, olha o tesoureiro que eu fui botar da igreja, logo o tesoureiro. Sabe por que Jesus nunca se desiludiu com Judas? Porque só se desilude quem um dia se iludiu. Se pessoas têm desiludido você, é porque você se iludiu com elas. Ai, pastor, puxaram o meu tapete. Eu não estou maior, hoje era para eu estar voando, pastor, mas puxaram o meu tapete. Ei, o Saul também tentou puxar o tapete de Davi, muitas vezes. Por 4 vezes tentou matá-lo. 4 vezes, irmãos. Por 4 vezes ele tentou matá-lo. Já viu que na matemática eu destrói, né? Mas ele não puxou, não conseguiu. Um óleo havia sido derramado sobre a cabeça de Davi. Promessas haviam sido feitas por Deus sobre a vida de Davi. E aí talvez quando o diabo disse assim, ó: ei, você devia matar Saul. Ei, irmão, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele matou o Golias, mas é porque ele não matou Saul, irmão. Quem é segundo o coração de Deus não mata pessoas só porque elas estão fazendo parte do processo de traição para levar você para o trono. E aí quando o diabo começou assim, ó, Davi, você não vai ser rei nunca. Esse homem aí, olha, ele não vai sair, ele vai te matar. O Davi pega uma caneta, senta numa pedra e começa a escrever o Salmo 40. Porque eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Aguenta. Versículo 2 ele diz: porque Ele tirou meus pés de um lago horrível, de um charco de lodo. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha. Ele firmou os meus passos. Pode se levantar Saul, pode se levantar Eliabe, pode se levantar Batseba, pode se levantar Golias, pode se levantar urso, pode se levantar leão. A vitória já está garantida, porque você está firmado em Jesus. Oh, aleluia! Você está firmado numa palavra, irmão. Você se move por uma palavra. Verdade, Sandra. Lucas capítulo 13, versículo 11 diz que Jesus bem sabia quem o havia de trair. Jesus não foi pego de surpresa. Você, irmão, se sentiu tão feridinho não em ser traído, porque você nutriu expectativas utópicas em pessoas erradas. Você não prestou atenção nos sinais que o traidor deixou para você. Traidor vão deixando sinais, na amizade, na relação, na sociedade, em tudo. Traidor vai deixando sinal, vai deixando sinal, vai deixando sinal. Mas aí você está tão apaixonadinho que você não vê. Judas, quando Jesus recebe um óleo sobre a cabeça, um perfume, um unguento, o Judas já diz: para que esse desperdício? Ali já era um sinal. Até quantos sinais você vai ter que perceber para tomar um pouquinho mais de cuidado com as alianças que você faz, com pessoas que você se conecta? Jesus não via o traidor como seu inimigo. Mateus capítulo 26, versículo 50, Judas se aproxima de Jesus, e Jesus pergunta para ele: amigo, a que viestes? O traidor, irmão, é um amigo mal informado. O traidor é um amigo desavisado. Você já percebeu que só te trai quem está próximo de você, irmão? Inimigos não te traem, porque você não faz aliança com eles. Só te traz são os teus amigos, só te traz são as pessoas que você se aproxima. Então estabeleça critério, estabeleça limite. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Querido, o traidor é aquele que fará parte do processo para levar você para o cumprimento do propósito. Você não entendeu, né? Vou tentar aqui. O traidor é aquela pessoa que Deus vai usar, mas ela faz parte do processo para o cumprimento do propósito. Por isso Jesus chamou Judas de amigo e Pedro de Satanás, porque o amigo não é aquele que te bajula, o amigo não é aquele que quer te
defender do processo e te proteger de Deus. O amigo é aquele que na sua ignorância, nas suas fraquezas, ele sendo um traidor, vai levar você para a cruz, para você salvar o Jean e toda essa galera que saiu da sua casa para estar na presença de Deus o adorando. Diga para alguém do lado, não diga não, porque isso é chato, não vou mais falar isso, prometo. Mas eu vou dizer, não seja um touro brabo, irmão. Seja uma ovelha mansa. Você já viu um touro? Quem é que já viu uma tourada? Nunca foi na Espanha, pobre? Nem eu. O toureiro, irmão, ele é irritante, porque o touro está lá, e o toureiro está aqui, olé, olé. E isso vai irritando o touro, até que ele se distrai e foca na capa, e esquece que atrás da capa tem uma espada que vai matá-lo. Quando o crente deixa de ser uma ovelha mansa e muda, ele se torna um touro brabo. Ele foca naquilo que está distraindo ele e fica nervosinho. Irmão, ser crente, ser espiritual é saber ficar nervoso com estilo, irmão. É saber falar a verdade sorrindo. E às vezes você fala até chorrindo, irmão. Você chora, ri falando verdade, mas aquela verdade vai moendo a pessoa por dentro, vai pegando a pessoa por dentro. Você precisa ser crente. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele não abortou a missão, Ele não entregou o seu ministério, Ele não trocou de igreja. Na noite em que foi traído, Ele tomou o pão. A ceia me ensina a manter o meu apetite, porque eu sei, irmão, eu sei que a minha saúde espiritual e ministerial é revelada pelo meu alimento, pela minha alimentação. Isso aí qualquer pessoa sabe. Nós temos alguns nutricionistas aqui nessa casa, sabe disso. Por isso que Jesus, quando Elias estava na sua fasezinha difícil, crise ministerial, porque Deus deu para ele alguns foguinhos, lá em cima do Monte Carmelo, ele pensou que ia ser fogo todo domingo, todo culto. Deus dá uma gotinha assim de vez em quando na nossa vida, né? Tchuf. Aí você chora na oração, você não quer mais ir embora, você quer ficar ali. Aí no outro dia você vai orar de novo, fica 4 horas ali, cheirando sofá, não sentindo nada, verde igual uma alface. Deus derramou um foguinho no Monte Carmelo. O Elias pensou que ia ser toda a vida fogo. Aí de repente Elias desanima, vai para a caverna, e Deus fala para ele, eu acho que vai ser colocado na tela, 1 Reis 19:8. Diz assim: levantou-se, pois, fala comigo assim, o reposicionamento, e comeu e bebeu, fala comigo, o alimento. E com a força desse alimento, fala comigo, fortalecimento. Caminhou 40 dias e 40 noites, fala comigo, movimento. E ele foi até o Horebe, o monte de Deus, fala relacionamento. Deus mandou Elias fazer isso. Elias, tá ruim? Está difícil? Estão te perseguindo? Senhor, até estou pensando em morrer. Sim, eu sabia. Por isso que eu terceirizei com a Jezabel para te matar, mas você fugiu, não dá para te entender, né, Elias? Tem gente que quer morrer, até ficar doente. Quando fica doente, ele fica pedindo oração, irmão. Te decide, maluco. Desse jeito você pira o pastor, pira o Senhor. Decide o que você quer. E Elias então, irmão, com a força daquele alimento, ele caminha 40 dias e 40 noites. E aí, como Elias estava acostumado que Deus falava com ele através do fogo, de repente Deus manda um fogo lá na caverna, no Monte Horebe. Aí ele diz, Deus só tem que estar ali, irmão. Eu sou pentecostal, Deus só está no fogo. Não estava. Aí Deus manda um barulho. Ele disse, opa, eu sou do manto. Barulho, Deus está ali. Não estava. Aí Deus manda um terremoto. Ele diz, opa, terremoto é presença de Deus. Atos 16, vem um terremoto. Paulo e Silas adorando no culto, terremoto, presença. Não estava. Aí eu acredito que Deus disse assim para Elias, fecha o olhinho, querido, vem na beira da caverna assim, dá uma fechadinha no olho, respira, e sinta essa brisa suave, tocando o teu cabelo, tocando o teu rosto. Às vezes na loucurada da sua pseudo-espiritualidade, você deixa de perceber tantas coisas, você deixa de
interpretar tantas coisas, tantos sinais que Deus está dando. Às vezes, na sua loucurada de querer sentir a presença de Deus do seu jeitinho, você acaba não desfrutando daquilo que Deus está usando naquele momento para instruir você em algo que você precisa. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, gostaria que fosse. E se fosse do meu jeito, a maioria das mensagens que eu estou pregando eu não pregaria. E aí a Bíblia diz que Deus falou com Elias na brisa. Deus pode falar contigo, irmão, em coisas que você nem imagina. Essa semana falei para o Dante, desculpa citar o teu nome de novo. O Dante veio para o atendimento, a gente conversou, eu olhei para ele e disse: cara, você não tem noção de quanto Deus te usou para dar respostas a mim. Mas é engraçado, irmão, que o atendimento era eu que estava dando, era para o Dante não falar nada. Eu que tinha que falar, o atendimento era para ele. E até disse: não, então amanhã vou marcar outro, né? Porque só você falou. Eu já estava dando uma crise, louco, doido para falar. E Deus disse assim para mim: ó, cala a boca, você já fala demais para o teu tamanho. Pelos teus 1,40 m era para te falar bem pouquinho. Escuta, que eu estou usando esse homem. Ele está achando que ele veio aqui para receber alguma coisa. Ele está sendo um canal, um instrumento. Pastor, por que você está falando isso? Eu quero que você entenda, querido, que Deus vai usar instrumentos que você nem imagina para falar com você, para dar códigos a você, para destravar coisas na sua vida, para conectar você com promessas de Deus. Ei, esteja sensível para sentir a brisa suave de Deus. Esteja sensível para ouvir o Espírito Santo sussurrando no seu ouvido. Amém? Então, irmão, Jesus, tendo dado graças, a ceia me ensina a ter gratidão. A ceia me ensina a ter um coração agradecido, porque só adora a Deus de verdade um coração agradecido. O nível da sua gratidão é manifesto no nível da sua adoração. 2 Coríntios 15:57 diz: mas graças a Deus, Paulo disse, graças a Deus que nos dá a vitória. Paulo estava dizendo: eu tenho passado por lutas, dificuldades, muita luta, mas eu tenho um Deus que me dá vitória, e eu sou agradecido por isso. E ele começa então esse versículo 57 dizendo: mas graças a Deus que nos dá a vitória. E agora ele fala de como que Deus dá a vitória. Ele disse: nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A sua vitória está condicionada à presença do Senhor Jesus Cristo. A sua vitória está condicionada. Eu sei que você pode e deve ter amigos, network, chame como você quiser, fale inglês, português, o que você quiser, mas a sua vitória está condicionada à pessoa do Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículos 35 e 36, Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas quando chega no versículo 37, Paulo diz: mas em todas estas coisas, não é só em algumas áreas da sua vida, irmão. Se só tem algumas áreas da sua vida que estão boas, você não está vivendo o cumprimento pleno das promessas. Paulo disse: mas em todas estas coisas nós somos. Você não é vitorioso, nós somos vitoriosos. Junto coisas, nós somos. Não igual quem torce para o Fluminense, que teve algumas vitórias, empolgou e disse: é agora. Não foi, né, irmão? Flamenguista, não, é a nossa vez. 2 gols em 10 minutos. Estou falando, tem que torcer para o Colorado. Quem foi que ganhou a Copa? O Chelsea ganhou esta Copa, esse jogo, mas vai perder muitas outras. Agora eu e você fazemos parte de uma seleção, irmãos.
Já era para você estar adorando. Eu e você fazemos parte de uma seleção. Torça para o seu time, irmão. Compra camiseta, compra duas, dá uma para mim. De graça eu uso até camiseta que não é do meu time. Agora entenda uma coisa: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ei, você tem um Jesus que ama você. Você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que não se esqueceu das tuas promessas. Você tem um Deus que não perdeu o controle da sua vida. Você tem um Deus que está vendo a tua luta. E esta luta tem um limite, essa derrota tem um limite. Será que você pode levantar a sua mão e receber esta palavra? Ei, a tua luta, esta doença, esse problema, esse desemprego, essa crise relacional, essa crise ministerial, tem prazo de validade. Porque no tempo de Deus, Ele vai descer com resposta, Ele vai descer com a vitória, Ele vai descer com a sua bênção, Ele vai descer com a sua cura, Ele vai descer com uma promessa exponencial sendo cumprida sobre a sua vida. Aleluia, glória a Jesus. Mas seja agradecido. Diga comigo: agradecimento silencioso serve para nada. Não adianta as pessoas dizerem: oh pastora, como o pastor é agradecido a ti, né? Não sei, não sabia, não me fala. Ai pastor, Deus conhece meu coração. Irmão, se fosse para você ter só coração sem palavra, Ele teria feito você com a boca fechada, costurada. Você precisa alta. Ei, celebre cada vitória da sua vida, celebre cada conquista. Tem gente que é ruim de celebrar, irmão. Esses dias um irmão me disse: pastor, eu perdi 20 conto. Eu digo: como? Perdi. Eu disse: então toma aqui, irmão, pega o 20. Ele olhou para mim e disse: pois é, pastor, é para eu já ter 40 hoje então, né? Irmão, dá aqui esse 20. Você precisa ser agradecido, querido. A gratidão revela a memória saudável do coração. Lucas capítulo 17 fala de 10 leprosos que se encontraram com Jesus, e Jesus lhe liberou uma palavra, e a Bíblia diz que os 10 saíram e foram? Opa, fala alto, irmão, não quer te comprometer, irmão? Os 10 foram? Qual Bíblia? Na minha só diz que foram limpos. Na minha teologia de heresia particular, só um foi curado. Porque cura não é ausência de doença, irmão. Cura é consciência de gratidão. Se você foi curado de uma doença e você não nutre de gratidão ao Senhor, você só ficou livre mas não está curado ainda continua, talvez esteja mais doente. Só um voltou, irmão, e apenas esse estava curado de verdade. Eu não estava lá, não sei, mas talvez a lepra voltou nos outros 9. Mas naquele que voltou para agradecer, e Jesus perguntou assim: não foram 10 os limpos? Não foram 10 os limpos? Por que só um voltou? Levante a sua mão, querido. Feche seus olhos. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você tem a presença do Espírito Santo. Jesus partiu o seu corpo por nós, derramou seu sangue. Você já está garantido, irmão. Se você morrer hoje, você já está garantido. Há um céu aguardando você, mas seja agradecido. Você não acha que já é hora de deixar ir embora o que ocupou seu coração até aqui? Você não acha que já é tempo de entregar ao relento o que roubou Levante as suas mãos. sua atenção de mim? Porque o que o seu coração quer
esse texto dizendo: você vai fazer isto em memória de mim. Então a ceia, para encerrar, ela me ensina a usar a minha memória, a nossa memória. Como é que você tem usado a sua memória? Que pensamentos tem construído você? Porque pensamentos constroem sentimentos, sentimentos constroem comportamento. Sabe o que Jeremias falou quando a sua terra foi destruída? Sabe o que Jeremias falou quando viu o seu povo indo para o cativeiro babilônico, 800 quilômetros de distância, seu templo destruído, seus sacerdotes sendo mortos, sendo levados cativos? Sabe o que ele falou no capítulo 3, versículo 21? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Não deixe a sua mente ser inundada, encharcada por pensamentos negativos. Não deixe essa matraca ficar aí falando no seu ouvido. E às vezes isso acontece até durante uma pregação como esta. O diabo quer distrair você, quer trazer à tua memória só coisas ruins. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí Paulo vem em Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, e diz que o Senhor Jesus é a esperança da glória. Nós temos Jesus, Ele se entregou por nós, nós comemos e bebemos Jesus nessa noite, e Ele disse: olha, eu não vou mais participar disso, a não ser com você, no reino do meu Pai. Olha que esperança, irmãos, olha que coisa tremenda. Traga na sua memória coisas que vão te dar esperança. Deus sempre vai levantar. Vocês viram aquela foto que eu postei no meu Instagram sobre um projeto social que a gente vai começar a fazer de auxílio a algumas pessoas que nascem com deformidade inatas? Alguém viu a foto? Mais de 37 mil pessoas assistiram aquela foto. Você sabia que todo aquele pessoal estão aqui hoje junto conosco? Está aqui no meio espalhado. Deus levantou um anjo nessa cidade chamado Raulino, irmãos, para fazer cirurgia de graça para essas pessoas. Mas elas vêm, elas precisam ficar aqui. Tem um menino que veio na semana retrasada, ele é lá do Nordeste, veio com uma camiseta e uma bermuda, chegou aqui, se deparou com esse frio que nós que estamos acostumados, estava dormindo igual um ninja, né, de tão frio que estava. E essas pessoas precisam de um auxílio alimentação, essas pessoas precisam serem amadas, queridas. E nós vamos entrar junto. O projeto vai ser Compaixão, para a gente dar suporte. Amém? Quem está comigo aqui? O Ministério do Teu Reino está comigo? Traga à memória aquilo que te dá esperança. Como está a sua vida? Não sei, pastor, eu estou matando um leão por dia. Entra para o meu circo então, irmão, que eu preciso de gente que mata leão lá. Está todo mundo, irmão, com seu problema. Todo mundo comendo o seu salzinho, como diz o meu primo, o Nego Carlo. Está todo mundo, irmão, comendo um salzinho. Todo mundo resolvendo um problema em alguma área da vida. Mas nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. É por isso que a gente não fica em casa, vem para o culto. Porque aqui Deus libera uma canção, Deus libera uma profecia, Deus libera uma palavra. E a nossa esperança, a nossa mente é renovada. E nós saímos daqui abastecidos para andarmos mais uma milha. Ou talvez como Elias, caminharmos mais 40 dias. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Diga comigo, isto é ceia. É tudo isto. Isto é ceia. Isto é ceia. Você entender que você recebeu, você entregar o que você recebeu, você ser agradecido como Jesus foi, você saber lidar com as traições do dia a dia. Tudo isso é ceia. É você, irmão, entregar o seu corpo. Ele disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Ei, Deus está à procura do seu corpo para usar. Deus quer usar teu corpo. Não é seu corpo, suas regras, não, irmão. É teu corpo e teu chamado. Deus quer usar o teu corpo. Aleluia. Bota a mão no seu coraçãozinho. Fazer uma oração por você.
Querido Deus, esta palavra, Senhor, sobre ceia, traz tantas reflexões aos nossos corações, nos ensinam tantas coisas. Pai, que o Senhor converta o nosso coração e que nós saibamos a partir de hoje a lidarmos com as nossas noites, com as traições, que nós saibamos olhar o Judas com os olhos de Deus, que nós saibamos liberar o nosso corpo como sacrifício, que nós saibamos, Pai querido, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quando o Senhor Jesus disse: fazer isto em memória de mim, Ele está dizendo: quando o diabo roubar a tua força, quando o diabo tentar roubar a tua fé, quando o diabo tentar confundir a sua mente, traga à memória o que eu fiz por você, traga à memória as promessas que eu liberei sobre você. Ei, eu estou aguardando você para passar a eternidade comigo, e enquanto isso não acontece, a tua vida ainda está sob o meu controle.